A China ordenou que seus bancos vendessem títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Muitos viram isso como ameaça ao dólar, mas a verdadeira questão é ainda maior. Veja, a dependência dos Estados Unidos da manufatura chinesa está finalmente desaparecendo pela primeira vez em décadas. Os Estados Unidos e a China estão realmente se desvinculando. As importações americanas da China alcançaram os menores níveis desde 2000, ano em que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, e ela entende o que isso representa. A influência deles está diminuindo. Por isso, os exercícios militares perto de Taiwan aumentam. Vamos ao início. Após a ligação entre Xi Jinping e Trump, a China orientou seus bancos a vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos e restringir novas compras. A manchete apresentou isso como se a China estivesse atacando o dólar. O dólar está desmoronando, esse tipo de coisa. Veja a verdadeira história. A China está vendendo títulos do Tesouro. Eles se preparam para um mundo onde a relação entre Estados Unidos e China mudou. O comércio entre eles segue em queda. E esse cenário já chegou. Veja este número. As importações dos Estados Unidos da China agora estão nos níveis mais baixos desde o ano 2000. São 25 anos de integração comercial. Agora está se revertendo. Em 2025, só 7,5% das importações dos Estados Unidos vieram da China, o menor índice em mais de 2 décadas. A mesma coisa aconteceu com o déficit comercial, que foi o menor em 20 anos, e em 2026 essa tendência está acelerando ainda mais rápido. Isso não é por acaso, isso é política. Aqui está o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, explicando o objetivo. Faturando aqui nos Estados Unidos. Mas para aquelas empresas que estão procurando uma alternativa, a Índia seria um lugar apropriado para estabelecer cadeias de suprimentos? Se quiserem, podem tirar as cadeias de suprimentos da China? Pode ser. Sabemos que muitas empresas já estão indo nessa direção. Como você mencionou, queremos as cadeias de suprimentos aqui nos Estados Unidos e o mais próximo de casa possível. Sabemos que é um processo ao mudar da globalização e enfrentar os desafios que isso trouxe ao país. Ao migrar para uma economia mais resiliente e segura, é necessário reorganizar as cadeias de suprimentos. A Índia pode ser uma etapa intermediária nesse processo. Eles têm muita gente e capacidade de manufatura. Queremos priorizar a manufatura americana e colocar o trabalhador americano em primeiro lugar. Mas certamente, na medida em que formos importar de outros países, a Índia pode ser uma boa fonte, desde que seja equilibrado e justo. E o que é isso? Os Estados Unidos querem tirar a manufatura da China e estão trazendo a produção de volta, fortalecendo cadeias de suprimentos em países aliados e reduzindo a dependência de Pequim. Veja por que isso importa para Taiwan. Há anos, o plano da China era simples. Os Estados Unidos dependem da manufatura chinesa. Se os Estados Unidos defenderem Taiwan, a China pode usar essa dependência como arma, interrompendo cadeias de suprimentos e bens essenciais, causando dor econômica até os americanos recuarem. Isso era influência, e essa era a estratégia deles. Mas, se os Estados Unidos não dependem mais da China, essa arma não funciona, e Xi Jinping sabe que o tempo está passando. A cada ano que passa, os Estados Unidos ficam cada vez menos dependentes. Cada fábrica que se muda para o Vietnã, México ou Índia é uma influência que a China perde. Por isso, a agressividade chinesa em relação a Taiwan está crescendo. O primeiro míssil a ser lançado vai ser de um navio chinês atirando em um navio americano no Estreito de Taiwan. Esse não é o primeiro míssil. O primeiro míssil vai ser Xi ligando para seus amigos nos Estados Unidos e dizendo: se o governo dos Estados Unidos tentar lutar contra isso, eu vou destruir sua economia. Eu vou fazer isso amanhã, eu vou expulsar todos vocês, eu vou cancelar todas as suas permissões especiais, nós vamos roubar todas as suas fábricas, vamos nacionalizar todos os seus trabalhadores e então vamos vender iPhones para o mundo inteiro. E vocês vão se tornar irrelevantes assim. Isso é realmente o que ele tem na manga. Caramba, isso é assustador pra caramba. É coisa pesada, né? E o pior é que não é pra ser uma caricatura. Mas ninguém fala sobre isso. Tipo, quando foi a última vez que você ouviu isso? Discutido abertamente? E tudo isso é mesmo verdade? Alguém discorda que Xi pode destruir a Apple? Acredito que ninguém discorda disso. Alguém acha que Xi não poderia destruir milhões de empregos nos Estados Unidos e trilhões em valor de mercado, literalmente da noite para o dia, com um simples gesto de sua caneta, tipo... Eu não sei.
Acho que é parecido com como as pessoas se sentiam na Guerra Fria, sob a pressão de que mísseis nucleares poderiam ser lançados a qualquer momento. Parece um pouco com algo menor. A estratégia da China não é invadir como no dia D, mas bloquear Taiwan, cortar transporte marítimo e sufocar economicamente a ilha até ela negociar a reunificação. É exatamente isso que os exercícios militares chineses estão ensaiando. Em dezembro, a China realizou um grande exercício militar chamado Missão Justiça. Eles praticavam exatamente isso, um bloqueio a Taiwan. Os incidentes foram alarmantes. No primeiro incidente, um caça chinês J-16 lançou sinalizadores de isca diretamente em um F-16 taiwanês. O jato taiwanês decolou às pressas, porque o avião chinês estava prestes a cruzar a linha mediana do Estreito de Taiwan, a fronteira não oficial entre os dois lados. Disparar sinalizadores contra a aeronave militar estrangeira não é aviso, mas provocação. No segundo incidente, um J-16 chinês voou diretamente atrás do F-16 taiwanês em posição de tiro. Se isso fosse um combate, o piloto taiwanês já estaria morto. Isso não são acidentes, são demonstrações deliberadas de capacidades e intenções. E no terceiro incidente, um J-16 chinês voou por baixo de um bombardeiro chinês usando a tática de carona. A ideia é esconder o caça dos radares taiwaneses, mascarando-o com uma aeronave maior, quando os militares taiwaneses detectaram a aeronave. De qualquer forma, o piloto chinês respondeu virando seu avião de lado e exibindo os mísseis sob suas asas. Isso era para ser um recado. De acordo com o chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, os exercícios militares da China não são apenas treinamentos, são ensaios, preparações para um ataque real a Taiwan no futuro. Tudo o que eles estão praticando tem um propósito. Mas os planos da China para Taiwan têm outro grande obstáculo: o Japão. Há cerca de um mês, o primeiro-ministro japonês fez uma declaração inédita. O Japão defenderia Taiwan se a China invadisse. Isso criou uma tempestade diplomática. A China ficou furiosa e houve acusações de ambos os lados por semanas. Bem, adivinha o que aconteceu? Há poucos dias, o Japão realizou uma eleição antecipada e o partido do primeiro-ministro conquistou uma supermaioria. Agora ela tem mais do que cadeiras suficientes no parlamento para mudar a Constituição do Japão, se quiser. Isso nunca foi feito antes na história japonesa. A Constituição do Japão atualmente limita a ação militar. Mas com uma supermaioria no parlamento, esses limites podem ser removidos ou, pelo menos, reformulados. O Japão pode retomar seu status de potência militar para conter a China, o que desagrada Pequim. O mundo inteiro está atento. Todos ficaram surpresos com a vitória esmagadora. Qual foi a reação internacional? Bem, a reação internacional. Trump, presidente dos Estados Unidos, ficou muito satisfeito e disse que tem bom relacionamento. Destacou vitória esmagadora no Truth Social e está muito feliz. A relação entre Coreia e Japão é crucial na Ásia. A Coreia parece satisfeita, enquanto a China, como mostrado na reportagem, está muito insatisfeita. Ela manteve todos os comentários sobre Taiwan. Interessante que os chineses proibiram tecnologia de uso duplo. Para tentar punir o Japão por isso, eles introduziram restrições de viagem ao Japão, o que fez com que o número de visitantes caísse pela metade em dezembro. E isso não parece ter apenas galvanizado a opinião pública no Japão. A China está tentando enquadrar isso, como se o Japão estivesse sendo agressivo demais em relação a Taiwan. Eles querem que o mundo veja o Japão como o agressor. Mas aqui está o que a China convenientemente esquece. O Partido Comunista Chinês tem ambições muito além de Taiwan. Eles querem tomar partes das Filipinas, querem tomar o Mar do Sul da China, eles querem tomar partes da Coreia do Sul. E, claro, eles querem tomar partes do Japão, as Ilhas Senkaku e partes do Mar da China Oriental. É exatamente por isso que, para o Japão, defender Taiwan não é apenas sobre Taiwan. Também é sobre impedir a expansão chinesa antes que ela alcance o território japonês. E não é só o Japão que está enfrentando a intimidação chinesa. A União Europeia avalia seguir o mesmo caminho, focando no aspecto econômico. Conselheiros franceses pressionam por tarifas contra a China ou desvalorização do euro. Para combater a dominação chinesa na manufatura, a União Europeia precisa fazer algo para proteger seu setor industrial. E adivinha só? A China vem fazendo a mesma coisa há décadas.
E agora podemos ver que os Estados Unidos estão tentando fazer o mesmo. Todo país quer proteger sua indústria, e isso significa que a União Europeia terá que enfrentar a realidade. Para Xi Jinping, isso não será uma boa notícia, pois perderá influência em todas as áreas, não apenas em uma. Um problema de vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados. De acordo com o YouTube, exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada a anunciantes, por isso, os vídeos são restritos. Essa é a realidade da guerra moderna, que os ucranianos enfrentam e tentam sobreviver. Por isso, achamos importante mostrar tudo isso e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drone, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, não exibimos anúncios no site, então não precisamos nos censurar caso os anunciantes não gostem do conteúdo. Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio, se você se interessa por esse tipo de cobertura. Quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube? Então junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando a nossa cobertura e ajudando o nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo.